Geografia Política e Geopolítica. Estudos e ensaios. Por Delgado de Carvalho e Terezinha de Castro. Geografia Política. Histórico. O conceito tradicional de geografia política vai se diversificando à medida que visões especializadas de geografia humana vão considerando aspectos novos das relações entre a Terra e as comunidades que a ocupam. O mesmo fato se dá com outros ramos científicos, como geografia física e geofísica, fisiografia e geomorfologia. Os neologismos são abundantes em geografia, como em qualquer outro setor de conhecimentos humanos, quando cunhados para satisfazer um ponto de vista novo. Nem sempre são estes neologismos acolhidos com o mesmo entusiasmo por todos os estudiosos da matéria. Pode disso servir de exemplo o termo geopolítica. Sob o ponto de vista didático, a geografia tradicional sempre compreendeu pelo menos duas divisões, uma, entre aspas, física e outra, entre aspas, política. Em 1796, o americano Jerry Morse escreveu uma geografia, que dividiu em três partes: geografia astronômica, geografia física ou natural e geografia política. O sentido primitivo de geografia política foi outrora muito mais rico. Morse nele incluía alguma história, religião, governo, defesa, uso e costumes, navegação e comércio, manufaturas. Incluía, pois, o que hoje se chama geografia econômica. Verifica-se assim como a geografia evolui não somente no conteúdo, como nas suas denominações. No fim do século XIX, apareceu a necessidade, pode-se dizer, de agrupar um certo número de fatos e fenômenos relativos à vida dos grupos sob a Terra. Foi então criada por J. Brunias a expressão, entre aspas, geografia humana. Esta conquista se fez à custa da geografia política, mas a evolução foi rápida. Os alemães criaram a antropogeografia e os franceses a geografia social. A primeira ficou ligada ao nome do seu fundador Hetzel, a segunda prende-se ao nome de Walrus. É natural que reine ainda alguma imprecisão nos termos que variam segundo os autores, pois há grande riqueza de interpretações. A geografia, sendo um patamar em que se encontra vários ramos científicos, recebe destes diversos setores, elementos que a transformam aos poucos. De fato, não há estudo social que possa dispensar uma base geográfica. É como o fundo do quadro em que se projetam os fatos, aí localizados no espaço. A geografia humana é o estudo das relações entre as ciências naturais e as ciências sociais. 2. Definição. A geografia política trata das relações entre os grupos humanos organizados e o espaço ou território que eles ocupam. Artigo transcrito de A Defesa Nacional, junho de 1956. Contribuição à geopolítica. No caso das tribos nômades, já se pode falar em geografia política, mas à medida que os grupos se vão tornando mais importantes e que se estabelecem permanentemente em grupos sedentários em posição favorável ao seu gênero de vida, sob o controle de um governo, a sua geografia política vai tomando feições mais precisas e mais complexas. Frequentemente, os grupos se unem para constituir unidades políticas maiores e mais fortes. O fato das fronteiras e dos limites de países ter tomado especial importância em geografia política explica-se pelo crescimento de grupos separados, ocupando espaços intermediários e tornando-se vizinhos uns dos outros. Territórios contestados surgem, assim como zonas de influência, e questões de limites determinam rivalidades políticas que envolvem episódios históricos do passado e do presente. Assim, se torna cada vez mais necessária a geografia histórica, como introdução e explicação da geografia política. Nela encontra-se a gênese da formação territorial e da constituição das fronteiras atuais. Exemplo brasileiro. A desigualdade dos nossos estados é muito menos física, econômica ou cultural do que a histórica. Em realidade, que vem a ser em geografia política um país? É uma região natural, mais ou menos perfeita e delimitada, com fronteiras fixas, ocupada por populações mais ou menos homogêneas, sob domínio de leis. Um país pode ser formado por várias regiões naturais interdependentes e povoado de várias etnias.
É, pois, uma unidade política complexa, historicamente temporária e cujas fronteiras fixas em determinado período desenham no mapa geográfico a sua forma característica. Como resultado das condições geográficas, reina no país moderno um sentimento coletivo chamado patriotismo e o civismo que tende a consolidar a interdependência da nação a se estender a sua esfera de atividades de acordo com as melhores condições de vida possíveis. Por isso, a própria forma do país passa a constituir um símbolo geográfico de uma aspiração cívica. Nas moedas, nos selos, nos escudos, em festas nacionais, o simples contorno do país é uma evocação patriótica, muitas vezes aproveitada pelas autoridades do país. Quanto aos esforços feitos para a proteção das fronteiras contra possíveis agressões, estes levantam o desenvolvimento de outro tipo de geografia política, a geografia militar. Em 1926, De Fontaines definiu a geografia política. Abre aspas. O exame crítico e comparativo dos fenômenos de superfície pelos quais se expressa a vida e se traduz a expansão das sociedades e dos estados. Antes de tudo, as capitais grandes e pequenas, centrais e regionais, assim como todas as aglomerações que merecem o nome de cidades. Em segundo lugar, tudo que é disposto para a circulação, para a proteção dessa circulação, para a segurança. Estradas e fronteiras, e tudo que permite irradiação destas mesmas coletividades, além da fronteira propriamente dita, circulação marítima e aparelhamento de portos. Fecha aspas. Em suma, neste conceito, um tanto circunstanciado, De Fontaine focaliza 3 elementos que lhe parecem fundamentais em geografia política: cidades, fronteiras e comunicações. Arthur Dix é mais conciso quando diz que geografia política é a ciência que estuda a moradia e esfera de poderio dos estados e, em seguida, acrescenta que ocupa, abre aspas, das relações das coletividades políticas com o espaço que habitam a área de tráfego. Fecha aspas. Uma importância maior é atribuída por Dix às fronteiras quando declara, abre aspas, a geografia política considera as fronteiras que separam os grupos políticos como um principal campo de observação, no aspecto que poderíamos denominar de permanência dos estados. Lembra também o autor que as delimitações de grupos políticos inferiores, internos ou divisões administrativas constituem geografia política interior. Na prática, o manuseio diário dos atlas nos leva a distinguir imediatamente um mapa físico de um mapa político. Na cartografia moderna, o primeiro vem geralmente com as cores hipistométricas convencionais, do verde ao amarelo escuro. O segundo, em regra, representa cores em contraste segundo os países que cabem totalmente ou em parte. Entre parênteses. O ponto de vista artístico é muitas vezes discutível. Mais recentemente, atlas ingleses e franceses têm organizado mapas políticos sobre um fundo de mapa físico simplificado para não sobrecarregar a folha. É evidente a vantagem de nunca perder de vista o meio físico em que se entende uma entidade política. Em escala muito reduzida, raramente pode coincidir os 2 tipos de mapas. Os países são separados apenas por orlas coloridas. É inútil dizer que muitas vezes a compreensão clara de uma situação de geografia política depende da qualidade e precisão da carta observada. 3. O problema fundamental. A noção de Estado é, ao mesmo tempo, territorial e jurídica. O domínio territorial é o que se chama soberania, isto é, um direito que não se confunde com simples ocupação nem com a propriedade privada dos indivíduos. Possui uma esfera própria de ação que é direito de regulamentar terras, homens e coisas. O Estado se superpõe assim territorial e socialmente a uma área geográfica e a uma fração da humanidade. A geografia política fica, em consequência, ligada a 3 ordens de conexões: a geografia geral, a história e uma forma jurídica, a soberania. Mas na área geográfica ocupada coletivamente humana, o Estado nem sempre comporta nos seus limites a totalidade de um povo, com homogeneidade perfeita, pois há grupos étnicos, linguísticos, religiosos que dele fazem parte por constrangimento
imposto ou aceito. Surge aí a questão das minorias que existem em maior ou menor número em quase todos os países. Convém nestes problemas de minorias étnicas, por exemplo, de fazer a distinção entre os, entre aspas, quistos, formados pelas circunstâncias históricas, entre parênteses, húngaros, alemães e eslavos na România, e as formas pela livre e espontânea imigração em países novos. A geografia política pode ser considerada como termo último, entre parênteses, se não definitivo, da história política. É a sua forma presente e daí a sua importância refletindo no espaço a evolução do Estado no tempo. Abre aspas. Não se pode expulsar a geografia da história política, e isso vem dar à geografia política uma nova legitimação. Fecha aspas. Dizem Vallaux e Brunhes. Como explicação desta, entre aspas, evolução do Estado, espelhada pela geografia política, foram emitidas as mais diversas e extremas teorias. Hegel, Gobineau, Gumplowicz negavam a ação do meio sobre as sociedades políticas, enquanto Taine e Buckley explicaram-nas pelos ambientes físicos em que vivem. Prova isso que as explicações não podem ser simplistas. É incontestável, entretanto, que ao progredir nas ciências e nas técnicas, os grupos humanos vão exercendo maior influência sobre as forças da natureza e, em consequência, se tornando delas mais independentes. Brunhes e Vallaux colocam do seguinte modo o problema fundamental da geografia política. Quais as regiões terrestres onde, pelo fato de existirem causas devidas à natureza física e ao povoamento humano, multiplicam-se oportunidades de conflitos ao ponto de criar meios favoráveis ao surto e ao desenvolvimento do Estado? Equivale esta pergunta a dizer que o Estado é criação de segurança coletiva que existe para a defesa, para a luta. A esta interpretação se prende talvez o aspecto que tomou uma modalidade recente da geografia política, a geopolítica, hoje reivindicada por certos setores militares como exclusivamente da sua esfera. Na realidade, a resposta ao problema fundamental enunciado pelos dois geógrafos franceses é a, entre aspas, acumulação de fermentos de vida. Isto é, regiões ricas em elementos vitais diferenciados, espaço, clima, relevo, solos, águas, recursos naturais, comunicações, população, etc. Daí a classificação aceitável e lógica de regiões ativas e de regiões passivas. Região ativa seria um espaço geográfico em que o grau de fermentação e de tensão vital se beneficiou de fatores econômicos e fatores geográficos, como densidade demográfica suficiente, pontos estratégicos favoráveis, boas comunicações, condições e expansão de colonização. Regiões passíveis seriam os espaços nos quais se projetam e ramificam as primeiras. E o que explica em parte o fato de os estados não serem perfeitamente fixos, mas sujeitos a deslocamentos e às estratificações. É também o que esclarece a existência de zonas de contato, tão importantes na história da humanidade, espaços de transição entre meios geográficos diferentes, planície e montanha, montanha e planalto, mar e litoral, deserto e estepe, matas e campos. Numerosos são os exemplos que o estudo da posição geográfica do espaço e dos contactos fornecem à interpretação histórica de estados insulados como a Grã-Bretanha e o Japão, de estados peninsulados como a Itália e a Grécia, de estados em faixa marinha como Fenícia e Chile, de estado montanhês como a Suíça. O principal perigo de tais estudos é a tendência à generalização, simplificando a questão e omitindo fatores importantes. Não é apenas a geografia física das Balcãs e do Mar Egeu que explica a diferença entre a Grécia de Péricles e a Grécia de hoje. Certas limitações são deste modo impostas à geografia política, mesmo estribada em solos elementos de geografia física. Provém estas limitações das inesgotáveis fontes da geografia humana, etnias, religiões, instituições, estados da cultura, técnicas, gêneros de vida, etc. Procuremos sempre estudar a geografia para compreender a história e, reciprocamente,
a Noruega, a Grécia, a Fenícia. 4. Divisões. O histórico da geografia política e a enumeração de seus problemas principais revelam a dificuldade de estabelecer uma divisão definitiva e fixa desta disciplina. A geografia é em si um ramo científico em plena evolução. Os elementos que no momento atual constituem a geografia política são o espaço e a posição, os limites e as fronteiras, as populações, as capitais, as cidades e as divisões administrativas. O que torna precária a fixidez destes elementos é a tendência de cada geógrafo. Ritter, Hetzel, Penck, Reclus, Vidal de Lablache, Volox, Mackinder, Fleur, Morris, David Bowen e tantos outros de insistir sobre os pontos de vista individuais. Hetzel, principalmente, deu aos conceitos de geografia política explicações mais circunstanciadas, especialmente no que diz respeito à posição diferenciando a posição natural da posição política. Brunhes e Valox distinguem 3 fatores, ou ordens de fatores em geografia política. A. O Estado e o território, em que surgem as condições geográficas primárias à discriminação entre regiões ativas e passivas, a pressão demográfica, megalotismo e microestatismo. B. O Estado, a estrada e a fronteira, em que a estrada é considerada a obra principal do Estado, criada para fins políticos e segurança, em que também são estudados diferentes tipos de fronteiras, naturais, artificiais, esboçadas, vivas ou mortas, e sua estabilidade relativa. C. O Estado e a capital, isto é, o órgão central, suas características, sua situação, suas condições de permanência ou de deslocamento. Neste quadro tripartido, há de fato lugar para todas as modalidades da geografia política, todos os pontos de vista, antigos e novos, sob os quais podem ser encarados problemas. Nesta classificação, ressalta bem que o Estado é a entidade que empresta nos fenômenos geográficos o cunho político. Não há geografia política sem a ação mais ou menos direta do Estado. A tendência atual, porém, em certos setores, é de se estabelecer uma distinção entre os fatores de geografia política que refletem uma situação atual mais ou menos fixa ou estática, e os fatores que refletem situações em evolução, em mudança, em perpétuo vir a ser ou situações dinâmicas. A este último modo de encarar a geografia política dá-se o nome já popular de geopolítica. 5. Objetivos. Estudos nenhum de geografia geral se pode limitar a apresentar o quadro físico de uma região considerada. Deixaria, assim, de ser um estudo social para ser um estudo de ciências naturais, localizado no espaço. Cabe à geografia política indicar o sentido da ocupação do solo pelo homem, seu aproveitamento e sua segurança. A geografia política descreve e explica um Estado-nação. Para compreender certos fatos, devem ser analisados os elementos componentes de uma situação. Mesmo quando se trata em aparência exclusivamente de geografia humana, de geografia econômica, é na realidade com elementos de geografia política subentendidos que se definem as situações sociais em apreço. O quadro geográfico é o quadro natural em que se desenrolam os acontecimentos humanos, e são estes elementos que lhe dão a importância. O conhecimento das atualidades requer uma base geográfica, mas é a geografia política que lhes dá significação. Em suma, a geografia política é no espaço o que a história política é no tempo. Ambas se prestam a esclarecimentos e são interdependentes. Geopolítica. 1. Histórico. Nascimento e desenvolvimento da geopolítica. Para muitos, a semente dos estudos geopolíticos foi lançada por Hetzel, em sua obra Antropogeografia. Daí o fardo comentário sobre esse autor do livro Geopolitique de Jacques Ancel. Hetzel lançou a sua famosa teoria dos espaços vitais, onde pregava que, abre aspas, o homem e a sociedade dependem do solo, fecha aspas. Para Hetzel, o Estado era um organismo imperfeito, sujeito a determinadas conformações do solo e à situação do território. Hetzel, que era professor em Leipzig e Munique, pregava sempre em seus artigos e obras a necessidade de uma concepção de Estado,
e advertiu a seus seguidores germânicos de que a decadência de cada estado se pode demonstrar que procede de uma complacência e satisfação com um espaço pequeno. Ao formular suas 7 supostas leis de expansão territorial, chegou à conclusão de que este planeta é demasiadamente pequeno para a existência de mais um grande estado. Hitler adotou francamente este princípio e no capítulo 14 de Mein Kampf está expressa a seguinte ideia: não permite nunca a formação de duas potências continentais na Europa. Abre aspas. Considerar como um ataque contra a Alemanha toda a intenção de organizar uma segunda potência militar nas fronteiras alemãs, ainda que só seja a formação de um estado de poderio militar potencial, e considerar não só justo, senão um dever prevenir por todos os meios, sem excluir o emprego das armas, a formação de tal estado ou destruí-lo em caso de que já exista. Fecha aspas. Coube, porém, a Rudolf Kelleher criar o termo, entre aspas, geopolítica, dando um grande impulso à matéria. Era Kelleher professor de Direito Político na Universidade de Gotemburgo, entre parênteses, Suécia, e também seguiu com entusiasmo as doutrinas de Hetzel. Aceitando a teoria da evolução do Estado de Hetzel, dizia Kelleher: o Estado nasce, cresce e morre no meio de lutas e conflitos biológicos coadjuvado por duas essências principais, meio e raça, e 3 secundárias, a economia, a sociedade e o governo. Criou, então, termos para o estudo desses fatores. Ecopolítica, entre aspas, estudo dos fenômenos políticos decorrentes de fatores econômicos. Demopolítica, entre aspas, estudo político do povo como nação. Sociopolítica, entre aspas, exame da sociedade do ponto de vista de sua repercussão política. Cratopolítica, entre aspas, é o estudo da política do governo. E, finalmente, geopolítica, entre aspas, estudo dos fenômenos políticos influenciados pelo solo. É, portanto, a geografia aliada à política. Na Inglaterra, teve a geopolítica Mackinder, como seu representante máximo e criador da teoria Heathland. Ele defendeu a necessidade de se estudar as diretrizes políticas através dos estudos da geografia. Sua tese era a seguinte, abre aspas, quem dominar a Europa Oriental controlará o coração continental, entre parênteses, Heathland. Quem dominar o coração continental controlará a ilha mundial. Quem dominar a ilha mundial controlará o mundo. Fecha aspas. Mackinder foi conferencista de geografia em Oxford e mais tarde diretor da Escola de Ciências Econômica e Política de Londres. Numa de suas conferências provou Mackinder, através da história, a inter-relação da geografia e da política, não só no continente europeu, como também em outros pontos do mundo. Considerava Mackinder a Rússia como Estado-eixo no equilíbrio do poder dos tempos modernos e os EEUU como formador da divisória entre o Pacífico e Atlântico após ter se expandido para o Oriente. Esta conferência foi feita 25 de janeiro de 1904, em seguida de uma discussão entre os assistentes, pode ter de Wilson, o estrategista naval, o seguinte elogio, abre aspas, enquanto estava executando a leitura, vi com pesar certos assentos vazios aqui, e muito lamento que uma porção deles não estivesse ocupada pelos membros do governo. Fecha aspas. Surgiam então vários admiradores deste estudo quando Karl Hochschild, que simboliza a geografia política alemã, para atender às necessidades do regime nazista, leva para outro rumo tudo o que até então se havia feito. Teria sido realmente Hochschild o único idealizador da geopolítica alemã? Para mim, Hochschild foi o seu sistematizador. De onde teria surgido essas ideias que grupadas vieram a formar o nazismo? Conta-nos a história que Napoleão Vitorioso, em Iena, desmembrou a Prússia, criando ali uma série de pequenos ducados. Acontece, porém, que um núcleo geohistórico vivo começou a expandir-se e com Bismarck tivemos a concretização, a unificação da Alemanha. Vejamos como isto se deu. Em 1808 é fundada a Universidade de Berlim, que se converteu logo na sede do nacionalismo prussiano.
Seu primeiro reitor foi Johann Clotilde Fischer, entre parênteses, 1762 a 1814, que, humilhado com o patrulhamento francês nas ruas de Berlim, publicou, abre aspas, Discursos ao povo alemão, onde diz o seguinte: todas as épocas, todos os sábios que respiram por sempre sobre a terra, todos seus pensamentos e instituições de algo superior se mesclam com essas vozes e te rodeiam e levantam suas mãos implorando para ti. Até pode-se dizer a providência e o plano divino ao criar uma raça de homens. O plano divino, digo, solenemente pela para ti, para salvar sua honra e existência. Assim como todos os povos modernos, tu és aquele no qual, de modo mais inconfundível, jaz a semente da perfeição humana e a quem encomendada a direção de seu desenvolvimento. Se tu pereces nesta tua essencial natureza, então contigo parece cada esperança na espécie humana, de salvação da profundidade de suas misérias. Não há, pois, saída se tu prendes, se funde toda a humanidade sem esperança de recuperação. São estas as primeiras sementes que conclamam o povo para a formação de um Estado alemão privilegiado como uma raça também privilegiada. Hegel foi o seu sucessor na cátedra de filosofia e continuou também sua obra. Foi mais além, ainda fazendo ressurgir Maquiavel, dando o Estado como a corporação mais completa dos ideais étnicos e sociais. Foi assim que a juventude prussiana começou a endezar o Estado prussiano, colocando-o, abre aspas, acima do direito internacional e único juiz nas questões de moralidade interestadual, entre parênteses, Washer. De posse desses ingredientes, Frederico Nietzsche preparou a receita que incluiu no panteão nazista. Para ele, entre aspas, os indivíduos e nações ineficientes ou débeis deveriam desaparecer da face da terra. O trabalho prosseguiu, porém, em Treitschke, professor de História na Universidade de Berlim, que incitava os jovens alemães à guerra, instituição decretada por Deus para a glorificação da Prússia. Imbuído desta mentalidade teutônica dominante é que Haushofer e seus seguidores reuniram os fatos, confeccionaram leis e deram a isto o nome de geopolítica. Haushofer surge quase que paralelamente a Hitler, de modo que a geopolítica pode funcionar. Já então unificada, era necessária à Alemanha o espaço vital, e para isso Haushofer foi buscar Hetzel. A geopolítica de Haushofer aspirava a proporcionar, abre aspas, as armas para a ação política e os princípios que servem de guia para a vida política. É a arte da atuação política na luta de vida e de morte dos organismos estatais pelo espaço vital. Fecha aspas. Entre parênteses, a geopolítica na política externa, do Céu Ribeiro da Graça. A geopolítica alemã preconizada por Haushofer era essencialmente expansionista. Se não, vejamos sua teoria sobre a Áustria. Abre aspas. A Áustria está situada numa posição extrema perigosa do ponto de vista militar. Suas fronteiras não têm defesa contra o ataque de seus inimigos e ameaça converter-se por sua própria culpa em campo de batalha na próxima Guerra Mundial. A debilidade militar do território austríaco é a razão deste perigo, que só pode ser evitado se uma grande potência ficar encarregada de defender a Áustria. Fecha aspas. Foi este mesmo argumento que levou a Alemanha a invadir a Tchecoslováquia, entre parênteses, para defender as populações do Sudeto, a Polônia, a Noruega e a França. É a predominância do pensamento nietzschiano de que se deve acabar com estados débeis associado ao pensamento de Hetzel de espaço vital. Haushofer guiava, portanto, a Alemanha de acordo com a teoria de Hetzel, com a ideia de raça superior de Fichte, com o maquiavelismo de Hegel, concluindo a ideia de Treitschke de que a guerra é uma instituição decretada por Deus para a glorificação da Alemanha. Porém, Haushofer também seguiu de perto a teoria de Mackinger, o Retterland, e a prova está que aconselhou a Hitler uma aliança com a Rússia. A assinatura do Pacto Germano-Russo, entre parênteses, 1939, veio satisfazer a este momento de Haushofer, entre aspas, é de vital importância para a Alemanha e a Rússia unam suas forças. De vitória em vitória, enquanto a Alemanha estava na ofensiva
Hitler, desejando cada vez mais seu espaço vital, rompe o Pacto de 1939 e invade a Rússia. E a derrota de Haushofer da Alemanha e da própria geopolítica alemã, que pregava o seguinte, entre aspas, hoje a Alemanha nos pertence, amanhã nos pertencerá, o mundo inteiro. A geopolítica pode enobrecer ou corromper o povo que a usa. O Brasil começa a dar os seus primeiros passos em busca da geopolítica. E adotando esta ou aquela diretriz, vários são os outros autores que tentaram focalizar o assunto. Entre esses, deve ser citado o professor Everaldo Barcucci, que se dedicou com afinco à matéria. 2. Definições e conceitos sobre geopolítica. Nos diversos trabalhos por nós consultados, foram encontrados inúmeras definições e conceitos, dos quais escolhemos as seguintes. A. Definições. Kellerman. Entre aspas. Geopolítica é a ciência do Estado como organismo geográfico e significativamente como soberania. Entre parênteses, Het. O autor do termo geopolítica acha, portanto, que a ciência nasce da aliança entre a geografia e a política. Haushofer, entre aspas. Geopolítica é a ciência das formas de vida política nos espaços vitais naturais que se considera, através do processo histórico, vinculado ao ambiente. Esta definição foi elaborada por Haushofer quando ainda não estava envenenado com o problema da expansão. Era necessário, antes disso, uma preparação psicológica. Mais tarde, temos a definição hitlerista de Haushofer, que é a seguinte. Abre aspas. Geopolítica é a ciência das questões territoriais e raciais que determina o desenvolvimento dos povos e dos estados. Fecha aspas. Vemos aí já nesta definição o efeito do trabalho de todos aqueles grandes vultos da Alemanha que desde 1908 escreviam e pregavam doutrinas que reunidas vieram a dar o nazismo. Podemos sintetizar tudo numa frase do padre Walsh, quando diz o seguinte, abre aspas, com Haushofer, a geopolítica se converteu numa espada embanhada para realizar o sonho germânico de desforra e dominação. Coube a Hitler desembanhar a espada e lançar para longe por seu inútil a bainha. Fecha aspas. B. Conceitos. Entre os conceitos trazemos aqui os seguintes, que a nosso ver são os mais próprios e característicos. Vicens víveis. Abre aspas. A geopolítica é sempre vida e movimento, troca e transformação. A atualidade geopolítica só interessa em função das forças que atuaram ontem, como plataforma dos sucessos que acontecerão amanhã. Aqui está expressa em duas palavras a essência íntima da geopolítica. Entre aspas, síntese e vida. Wether. Abre aspas. O domínio da geopolítica engloba o conflito e a troca, evolução e a revolução, o ataque e a defesa, a dinâmica dos espaços terrestres e das forças políticas que lutam nele para sobreviver. Fecha aspas. Vemos nesses dois conceitos a questão do dinamismo e vida, sempre esboçados. Assim é que a geopolítica deve estar sempre aliada à política para que haja dinamismo e vida. As diretrizes políticas de um país devem estar sempre em comum acordo com a geografia daquele mesmo país. 3. Onde se situa a geografia? A geografia política e geopolítica são a mesma coisa? Essas são as dúvidas mais comuns que ocorrem logo que se trata ou tenta tratar o assunto. Convencionou-se, para a melhor sistematização dos assuntos geográficos, dividir a geopolítica em geografia humana, onde estariam contidos todos os itens da geografia que tivessem relação com a vida, enquanto na geografia física teríamos todos os fenômenos da natureza propriamente dita. Entretanto, entre os diferentes ramos da geografia existe circunstancialmente um laço de parentesco. Ao desenvolver-se, porém, uma ciência, à medida que se vai enriquecendo de elementos novos de valor cultural, passa a constituir setores que se vão diferenciando. Assim aconteceu com a geografia. Suas divisões primitivas eram apenas duas, a geografia física e a humana, muito embora esta última expressão seja um tanto recente, pois data da segunda parte do século. Porém, no desdobramento desses ramos da geografia, vamos ter na parte da geografia humana diversos setores, como
a geografia econômica, a administrativa, a comercial, a militar, a histórica, a urbana, a rural e etc. Nesta filiação, porém, onde fica a geopolítica? Eis o problema para o geógrafo que vê nesta especialização uma filha da chamada geografia política. Esta solução não nos parece, porém, clara, pois a geopolítica ultrapassa um pouco o âmbito da geografia propriamente dita. A geopolítica seria, pois, reivindicação da política mais do que da geografia. Assim como a ciência geográfica foi se diversificando e fazendo surgir das duas divisões primitivas uma série de setores, também seguiu o mesmo rumo de expansão a ciência política. Daí os estudos políticos sobre povos, nações, estados, constituições, regimes, soberanias, etc. Esta ciência política, a princípio teórica, passou a visar a prática e necessitou para isto de aplicação. Por isso, reivindicou uma base no espaço, isto é, território, áreas regionais, numa palavra, geografia. Assim, a geografia avançando sobre o terreno da política e a política avançando sobre o da geografia, tivemos a geopolítica. Cabe-nos, por conseguinte, estudar e determinar exatamente o papel que representa esta nova interpretação distinta da geografia política propriamente dita, mas a ela ligada pela semelhança dos elementos em jogo, embora vistos sob outro prisma. E para meditarmos mais profundamente sobre a real diferença entre a geopolítica e a geografia política, nada melhor do que a comparação de Richard Henning, da Universidade de Delft, que diz o seguinte, abre aspas, a geografia política é um instantâneo fotográfico do momento temporal em circunstância espacial determinada, enquanto a geopolítica é a fita cinematográfica do mesmo processo geral. Fecha aspas. Lautersen, entre parênteses, da escola hitlerista de Haushofer, em afirmação a esta comparação, diz muito bem que a atitude do geopolítico deve ser dinâmica, enquanto que a do geógrafo político deve ser estática. 4. Conteúdo da geopolítica e suas zonas de fricção. É comum, ao nascer uma criança, ficarmos conjecturando. Com quem vai se parecer? O que será quando crescer? Sabe-se, entretanto, que esta criança pode se parecer com um apenas ou vários componentes da família, e que será influenciada por estes mesmos parentes, muito embora tenha mais tarde a sua personalidade, sendo um ser independente. O mesmo está acontecendo com a geopolítica, ciência que está se formando e que, por isso, guarda estreitas relações com suas parentas mais próximas. Assim é que a geopolítica, sendo dinâmica e estudando o Estado acima de tudo, guarda uma estreita relação com a geografia histórica que lhe mostrará a evolução do mesmo através dos tempos. Daí o livro de Gordon Est, Geography Historic de Europa, entre parênteses, Paris, 1939. Ser em parte contribuinte da geopolítica. Muitas vezes a diplomacia não consegue resolver alguns casos de fronteira, e a guerra se faz inevitável. São então empregadas táticas para se resolver aquele caso no terreno, e aí a geopolítica vai precisar da geografia militar. Justifica-se assim o grande impulso que a biblioteca militar vem dando à geografia política, em obras não só especializadas no assunto, como na própria geografia militar. A geografia econômica também está intimamente ligada à geopolítica. Assim é que a classificação dos estados de acordo com as circunstâncias econômicas de Arthur Dix vai interessar ao nosso assunto. Um território rico pode, e muitas vezes tem feito, o deslocamento de fronteiras. Explica-se assim o deslocamento de Tordesilhas pelos bandeirantes em busca do ouro, a anexação da Alta Silésia, rica em carvão, pela Polônia, a marcha para o oeste nos EEUU e etc. A geografia administrativa, além de manter íntimas relações com a geografia política, também se alinha ao lado da geopolítica. Assim, podemos estabelecer uma correlação. Abre aspas. A administração interessa ao Estado, assim como o Estado é a própria geopolítica. A propósito, podemos citar o livro de Jean Gottman, La politique des États et leur géographie, onde é citada a frase oportuna de Mackinder, que traduz o auxílio da geografia administrativa à sua teoria geopolítica do Hölderlin.
Aquele que detém, entre parênteses, no sentido de posse que implica administração, a Europa Oriental comanda a Hesmen, detém a ilha do mundo. Aquele que detém a ilha do mundo comanda o mundo. A geopolítica é, portanto, uma ciência do Estado, para o Estado e pelo Estado, interessando-se por tudo que a ele diga respeito. Abrange, por conseguinte, um estudo profundo de tudo que se enquadre numa área cercada de fronteiras por todos os lados. São, portanto, essas zonas de fricção da geopolítica, e nada melhor para explicar isso do que a transcrição das palavras de Börkgen, no seu artigo, entre aspas, Rio Branco, Geógrafo e Geopolítico, publicado na Revista da Sociedade de Geografia, ano 1945. Abre aspas. A autonomia da geografia como ciência é precedida de uma série de conflitos de fronteiras com ramos de conhecimentos afins. No âmbito da geografia física, são múltiplas as, entre aspas, zonas de fricção com a geologia, a botânica, a hidrografia e a meteorologia. Especialistas dessas disciplinas embarafuscam por dentro da geografia e os geógrafos são tentados a se especializar em algumas delas. Da mesma sorte em geografia humana, que tem como sabidos estreitas relações com a história, sociologia, com a política e com vários ramos da ciência econômica. Durante esse período de gestão da geografia científica, há em todos nós verdadeira perplexidade em definir ao certo quando se está pisando no território da geografia propriamente dita ou no de uma de suas confrontantes. 5. Necessidade de averiguar a sua relativa importância para o Brasil. Olhando-se um planisfério, avulsa-se logo a importância da geopolítica para o Brasil. Sem exagerarmos, podemos dizer que, ao lado da posição estratégica do Estado, coloca-se a importância da geopolítica, com relação aos seus quilômetros de fronteira. A importância estratégica do Brasil com relação ao Atlântico Sul é inegável, e a história da Segunda Guerra Mundial nos afirma isso, com a instalação da base aérea americana em Natal, que tornou o nosso Nordeste geopoliticamente pertencente aos Estados Unidos. Entre parênteses, problemas do Brasil. Céu Adelado Fialho. Ao lado disso, a extensão de nosso território vai nos proporcionar quilômetros e quilômetros de fronteiras. Argumentos primordiais como estes atestam a importância da geopolítica para nós brasileiros. Ao lado da importância estratégica e fronteiras do Brasil, interessa-nos também a geopolítica com respeito ao nosso povoamento e colonização e aos nossos problemas econômicos em evolução.